Folha aponta que 51% dos brasileiros têm medo da polícia, enquanto 47% confiam nos policiais. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, estamos aqui com a professora Lidiane Maciel, que é doutora em Sociologia e pesquisadora do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento aqui da Univap. Tudo bem, professora? Tudo bem. O que explica esses dados? Por que as pessoas têm tanto medo da polícia? Eu acho que inicialmente a gente tem que pensar como que esses dados foram produzidos, né? Então ainda foi apresentada uma pesquisa bastante genérica. Então, os brasileiros eles vão lidar com a polícia dependendo dos espaços que eles estão, né? Então, se eles estão localizados na periferia, no centro, ou nos bairros ricos da cidade, então eu terei percepções diversas. Então, como que o governo agora vai encarar a questão da segurança, né? Então, recentemente a gente teve um pacote anticrime pensado, então, pelo nosso juiz Sérgio Moro, né, o nosso ministro, na verdade. Então, será que as determinações desse pacote visam o combate, né, à violência urbana, né? Essa é uma das principais questões. Agora, se a gente trabalha a violência pensando, ou a questão da violência pensando armar a população, é como se a gente retirasse da própria estrutura estatal, né, esse dever, que é mais ou menos, né, digamos assim, promover a melhora nos índices de desigualdade social, né, então melhorar essa questão e, consequentemente, pensar a segurança pública como algo que é integrado, que não depende somente de policiais na rua ou do exército na rua, né? Você tem toda uma outra estrutura que leva com que a gente tenha essas taxas de criminalidade. Sim. Então eu ainda tenho dúvidas se o governo vai encarar, né, de fato essa questão ou se vai continuar maquiando a mesma, né, como a gente tem visto. Sim. E qual seria o ideal modelo de polícia para o contexto brasileiro? É muito difícil falar de contexto brasileiro de uma maneira genérica, né? Então depende da região, depende da situação, dos bairros, enfim, das cidades que nós estamos falando, né? Então, pensar modelos eu acho que é importante no nosso nível aqui reflexível, mas depois esses modelos têm que se adaptar às diferentes realidades. Então eu ainda aposto numa polícia comunitária, né, que pense então a proteção da moral, da lei, da ordem, né? Mas de uma maneira compartilhada, né? Que a população possa então se sentir segura quando vê um policial e pensar que ele está a serviço da comunidade, não contra ela, como hoje a gente vê em algumas periferias. Nós vimos recentemente que militares do Exército no Rio de Janeiro dispararam 80 tiros contra o carro do músico Evaldo Rosa, que acabou morrendo. Há um despreparo das forças policiais no país? Então, essa também, mais uma vez, uma questão muito difícil, mas aqui eu acho que nessa situação é possível dizer que houve uma ação desproporcional, né? Então, uma investigação mal feita, uma observação mal feita e uma ação, quase que irracional, né, da parte desses militares. Então, é necessário a gente melhorar, né, de fato, esse treinamento da polícia e dos militares, enfim, para lidar com os civis e com as questões vinculadas a esse trânsito nas periferias. Outro caso que chamou a atenção também, professora, no Rio de Janeiro, é que os policiais atiraram em um garçom que estava esperando a esposa com o guarda-chuva na mão. E a PM alega que eles confundiram o guarda-chuva com um fuzil. Só que em ambos os casos, tanto nesse quanto do músico, eles eram negros. Dá para relacionar com o racismo? Então, o racismo no Brasil, a gente trata ele como estrutural, né? Então, ele faz parte das nossas instituições sociais. Se nós fizermos uma história de como que as polícias foram sendo pensadas e até mesmo as investigações, né, houve sempre a tentativa de você criar a imagem
origem de um criminoso, né? Isso desde o século XIX. Então, há vários resquícios de uma ordem que sim, que estigmatiza e classifica determinados sujeitos como mais perigosos. E dentro dessa caracterização estão os negros no Brasil. E que políticas públicas são necessárias para mudar essa realidade? Eu acho que a política pública ela é fundamental para que a gente pense uma sociedade de fato de direitos, né? Então eu preciso trabalhar com políticas públicas coordenadas, né? Então que pense a valorização da profissão, né? Da polícia militar e também, enfim, da corporação. Eu preciso pensar políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas em determinados espaços mais vulneráveis, né? Investir evidentemente em educação, né? E um mercado de trabalho que consiga minimamente atender, né, as demandas da sociedade. Então o foco é políticas públicas coordenadas e orientadas para a erradicação da violência urbana, né, no caso. Obrigada, professora. E o Univap Entrevista termina aqui. Até a próxima.